E como você pode planejar sem passar raiva, sem gastar mais dinheiro com isso. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje um jeito diferente de fazer um vídeo para vocês. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, mas diga-se de passagem, eu estou na casa dela, por isso que estou num cenário totalmente diferente. Eu não sou bobo nada, resolvi aprender e trazer esse aprendizado para vocês. Convidada de hoje, Stephanie do Sté por aí. Seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar gravar esse vídeo com a gente. Eu que agradeço o convite, meu primeiro vídeo de YouTube, acostumada só com o Instagram, tá achando bem legal. Então, gente, olha, eu prometo sair daqui convencendo ela a fazer um vídeo, um canal, na verdade, né, no YouTube, porque temos muito a ganhar com o conteúdo dela. Sobre o que você fala? Fala um pouco pra gente aí do seu trabalho no Instagram. Eu falo sobre planejamento de viagem e como você pode planejar sem passar raiva, sem gastar mais dinheiro com isso, o que também vai te gerar uma economia, porque você vai conseguir planejar do início ao final da sua viagem, não tendo intermediários. Essa é a melhor parte, você conseguir economizar e sem passar raiva. Eu já tenho algumas histórias de raiva que eu passei, inclusive eu vou contar uma para vocês que é fenomenal. Então, vamos lá. O que você pode assim falar de cara pra gente sobre planejamento? Olha, Murilo, eu acho que a primeira coisa que faz poupar muita raiva é você ter clareza de alguns pontos da sua viagem. Então, muita gente me fala assim, eu não faço ideia de como que faz um planejamento de viagens. Mas tem que começar pelo básico. Você tem que saber para onde você quer ir, por que você quer ir, quando você quer ir e por quantos dias você quer ir. Por quê? Se você não sabe para que você está indo, já vai começar a ter uma expectativa diferente. Porque, por exemplo, eu quero ir para curtir uma praia, fazer nada, ficar ali fazendo vários nadas na areia. Você quer ir para conhecer o lugar, você quer conhecer todos os monumentos históricos. E aí a gente resolve ir para um resort. Eu não quero sair do resort para nada, porque minha intenção é ficar na praia, e você quer sair porque você quer conhecer as outras coisas. Então, vai começar a passar raiva por aí, por você não ter isso bem definido até com a sua parceria de viagem. Eu gosto de contar que eu às vezes invirto um pouco a ordem, porque geralmente você escolhe para onde e depois para quando você quer ir. Mas eu adoro ir em festivais, em coisas temáticas que só acontece de vez em quando, uma vez por ano. Eu queria muito ir no festival de lanternas na Tailândia. Já tinha visto no Instagram, achava a coisa mais linda. Eu fui pra Tailândia porque eu queria ir nesse festival e meu roteiro inteiro girou em volta desse festival. Então eu tive que descobrir quando era o festival para eu definir o meu roteiro. Então você tem que saber para onde você quer ir, quando você quer ir e também quantos dias você vai precisar para fazer o que você quer, para você ver se você vai ter disponível nas férias daquele ano, se precisaria ser de outro ano. Interessante isso. Então tudo começa com a clareza, né? De onde você ou onde você quer ir, né, no caso, né? Vou abrir um parênteses aqui, contar uma historinha para vocês. A Stephanie teve uma participação, só para vocês entenderem, ela é minha madrinha de casamento e ela teve uma participação especial no planejamento da nossa lua de mel. E a gente ficava muito naquilo, estávamos sem clareza, e aqui é um ponto importante, de onde que nós queríamos ir. E eu falava um lugar, minha esposa falava outro lugar, e ficava naquilo e tal. E aí até que a Stephanie falou assim, vem cá, o que vocês querem, né? Qual que é o perfil? Aí, ao invés de analisar o lugar específico, ao contrário do que você já falou ali da Tailândia, você queria ir num lugar bem específico. Sim. Nós não tínhamos um lugar específico, porque talvez muitos de vocês estejam nessa. Vamos férias, nós vamos para onde? E aí, nós decidimos o perfil da viagem, foi o que você acabou de falar, né? Exatamente. Nós fomos pelo perfil. Nós queríamos praia, eu e minha esposa gostamos muito de praia, foi aí que entrou. Então é bem interessante essa parte da definição, né? Dar outro exemplo. Às vezes você sabe que você quer praia, mas aí você pode quero conhecer a neve. Mas eu quero fazer uma trilha.
Ah, mas eu quero cidade. Ah, mas eu quero natureza. Então isso impacta totalmente no destino, na escolha de para onde você quer ir. Isso é interessante. Você saber onde você vai e a época do ano. Como definir isso aí? É importante, isso faz diferença, não é? Faz muita diferença e é uma das coisas que as pessoas também passam muita raiva. Por quê? Porque pensa, eu vou, qualquer época eu vou pra qualquer lugar. Mas aí numa dessas você pode ir pro Caribe na época de furacão. Sim. Porque tem temporada de furacão no Caribe, se você não sabe, fique sabendo. Ou então você pode pegar a época de monção na Ásia, que são chuvas torrenciais e você não vai conseguir fazer as coisas. Então é muito importante você pesquisar a melhor época de ir para um lugar ou se você quer ir fazer alguma coisa específica. Se você quiser neve, você não vai poder ir para, por exemplo, a Santiago, para Bariloche no auge do verão. Você não vai pegar neve? Você não vai pegar neve. Então é um erro muito comum as pessoas não pesquisarem. E, gente, simplesmente é só digitar no Google qual a melhor época para ir para tal destino. É bem simples de descobrir, mas geralmente as pessoas não fazem isso, contam com a sorte. E vamos só deixar uma coisa bem clara, né? Porque para algumas pessoas acham que planejar é uma coisa chata, né? E planejar não é uma coisa chata. Planejar é você definir a melhor coisa da sua viagem. Então, ao invés de você pensar, o planejamento, aquela coisa engessada, não é uma coisa engessada. O planejamento, ele te traz a liberdade de você aproveitar. Porque eu quero ir ao Nordeste. Eu vou no Nordeste no período de chuva, eu não vou aproveitar o Nordeste da melhor forma. Né? Então isso te traz essa liberdade também. Eu gosto até de falar, de dar um exemplo, que planejar é fazer a viagem ter a sua cara. Que é o que você quer fazer. Não adianta uma pessoa falar assim, nossa, eu fui para algum destino com a coisa mais linda do mundo, e não é o seu perfil. Então, eu posso falar que eu amo o Rio de Janeiro e você falar que odeio o Rio de Janeiro por motivos totalmente diferentes. Eu posso ir para o Rio de Janeiro e fazer uma viagem só de praia. Eu posso ir para o Rio de Janeiro e fazer uma viagem só de museus cultural. Eu posso ir para o Rio de Janeiro e fazer só trilhas. Então, você planejar a sua própria viagem te dá essa opção de você fazer o que é mais a sua cara e não o que as outras pessoas consideram imperdíveis. E viver a experiência que a gente sempre fala, né? Eu gosto muito dessa frase, viajar não é gasto, ele é investir em experiência. Mas se a gente puder fazer isso de forma muito mais barata, é melhor, não é? Principalmente quando a gente viaja sem pagar a passagem. É uma coisa bem interessante que você está falando. Eu quero, né? Ir a Gramado. E aí, falei, mãe, vamos no inverno? Minha mãe não gosta de frio. Eu vou levar minha mãe a Gramado no inverno? Você acha que ela vai gostar? Ela não vai gostar. E entra isso que a gente está falando, né? Mas tem uma outra opção. Sua mãe não gosta de frio, mas quer ir a Gramado, por que não ir no Natal Luz? Exatamente. Aí a gente pega a época, né? Porque Natal Luz, no final do ano, já é verão, já tá mais quente, já tá bem mais agradável. Já tá bem mais agradável. Então, ir a Gramado, veja, é a mesma cidade, só que a gente mudar a época do ano... Vai mudar totalmente o seu planejamento e o que você vai querer fazer. O que você vai querer fazer. Então, até mesmo questão de priorizar passeios dentro de lugares fechados ou lugares abertos. Você indo no inverno, você vai priorizar, às vezes, lugares fechados, passar mais tempo em restaurantes. Mas se você for no verão, às vezes você vai querer conhecer lugares mais abertos, conhecer parques, que você não teria vontade de fazer no inverno. O roteiro muda completamente, drasticamente. Né? E a questão dos dias também, né, Stephanie? Quantos dias você vai ficar? Como que você planeja isso em relação a dias? Quando você vai viajar, você faz algo especial em relação a dias? Como que funciona isso? Faço. Quando eu fico sabendo de um lugar que eu tenho vontade de ir, eu coloco na minha wishlist, que eu falo que é minha listinha de desejos. Então, eu tenho na minha cabeça, mas eu tenho também escrito, lugares que eu tenho vontade de conhecer. Por que que isso facilita? Quando eu já sei para onde eu quero ir, eu começo a olhar, tá, mas eu quero ir, mas o que tem para fazer naquele lugar? Eu começo a olhar uma coisa geral. E aí eu tenho uma noção geral de quantos dias eu preciso para fazer aquilo que eu descobri que era interessante. Pode ser por causa de uma dica de amigos, pode ser por causa de um vídeo de YouTube, ou algum post que você viu no Instagram. E hoje eu vou colecionando essas coisinhas em pasta.
Então, quando eu pego para planejar, eu já sei o que eu quero ver naquele lugar, mais ou menos. E aí você já tem uma noção de quantos dias que você vai precisar. Então, você sabendo onde você quer ir, quando você quer ir, quantos dias, você já consegue monitorar preço de passagem aérea. Essa era a minha próxima pergunta. E aí a gente tem aqui, quando a gente fala de planejamento, a gente tem tanto a opção de você comprar com dinheiro. Dinheiro, vamos deixar bem claro, é uma forma de falar. É cartão de crédito que te dê pontos, que te dê milhas. Vamos deixar isso bem claro, tá? Se você ainda não tem, espero que em breve você tenha seguindo aqui o canal. Não é para gerar boleto e pagar na casa lotérica, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas nem sempre você pagar com dinheiro é ruim. Às vezes pagar com milhas Hã? Quer pausar? Pode o telefone vai... Ai. É que vai atrapalhar muito o vídeo, esse negócio aqui no fundo. Aí meu pai... Oi, pai. Caso você venha aqui. Ah, isso é bom. Isso é bom, se eu posso falar bom. Agora eu vou aqui, galera. Daqui a uns 20 minutinhos a gente acabou de pagar. Ele fala que ligar aquele telefone, pensando que a gente tá gravando. Então, voltando à parte toda de passagem aérea. Eu já até perdi. Eu acho que vou voltar desde o início, então. Na hora que eu falar, acho que você pode cortar na parte que eu falo assim, e aí tá na hora de você olhar a passagem aérea. Aí lembrei, eu vou falar. Parte. Essa é a pergunta que eu ia te fazer agora. Que eu falei isso. Uhum. Por falar em passagem, é a pergunta que eu ia te falar agora. Às vezes, comprar a passagem, ela pode sair mais barata do que emitir com milhas. Comprar, detalhe, não é pagar no boleto, né? É pagar no seu cartão de crédito que te dê pontos, que te dê milhas. Você tem algum macete para acompanhar promoções? E eu fiquei sabendo, um passarinho me contou que você viajará em breve, que você aproveitou uma mega promoção. Conte-me mais sobre isso. É verdade, gente. Eu sou a ratinha das promoções de passagem. Por quê? Falei com vocês. Eu já tenho a minha listinha de desejos. Então, quando eu vejo promoções de passagem aérea, nem sempre eu vou pro destino que era a minha prioridade naquele momento. Mas surge uma mega oportunidade, você já sabe que você quer ir naquele destino, você troca. Você já sabe a ordem, você não precisa seguir uma ordem das viagens que você quer fazer. Você já sabe que você quer fazer aquela. Foi numa dessas que eu fui conhecer o Uruguai, por exemplo, pagando R$450 por pessoa, com bagagem, ida e volta e taxas. Mais recente agora, eu paguei 240 Curitiba, ida e volta com taxas, por causa de uma promoção também. Eu tenho aplicativos, eu tenho Melhores Destinos e Passagens Imperdíveis. Se você ainda não tem, recomendo que você baixe. E eu acompanho ali, eu acompanho a frequência que tem de promoção de passagem aérea, quanto mais ou menos que tá, pra eu saber até o que é uma boa promoção, ou o que só parece que é uma boa promoção e na verdade não é promoção nenhuma. Famoso metade do dobro. E só pra vocês terem uma ideia, quantos você falou? R$240. R$240 numa passagem para Curitiba. Se nós formos transformar isso em valor do milheiro, valor de venda do milheiro, nós estamos falando algo em torno de 10 mil milhas. Então é extremamente barato. Provavelmente, se você fizer essa mesma pesquisa aí, vai dar uma quantidade maior de milhas. Então, nesse caso, é mais vantagem vender as suas milhas, pegar o dinheiro e comprar. Porque aí você ganha ao vender as suas milhas, ganha ao pagar no cartão de crédito e você ganha também ao voar, também vai acumular essas milhas. Mas você tem milhas, né? Eu sei que você tem.
Tenho milhas, porque não tem como você ser um viajante experiente e não ter começado a estudar e acumular as suas milhas. E acumular as suas milhas. Mas é o que você sempre fala, tem que saber acumular e saber utilizar as suas milhas. Exatamente, você não vai saindo usando a torta e a direita aí, queimando as suas milhas. E isso envolve o planejamento também, porque uma das coisas, eu não sei se você já sabe, só entrando, abrindo um parênteses, mas pegando aqui um gancho com planejamento e com preço. A forma que mais dói da gente gastar é no dinheiro. Se você tiver 100 reais em dinheiro e se você tiver um cartão de crédito, ao pagar com dinheiro você tem uma tendência a gastar menos. Por quê? Você está vendo o dinheiro sair. Mas é óbvio que isso não é uma forma interessante quando você tem inteligência financeira, porque você não está ganhando milhas em cima daquele gasto. Mas milhas, ela dói menos ainda do que o cartão de crédito. Isso já existem pesquisas sobre isso é sério. Por quê? Porque você não... o sentido é o seguinte: o cartão de crédito você sabe que você tem que pagar depois. Na mente das pessoas, a milha ela entra como um benefício. As pessoas ainda não entenderam que milhas que é dinheiro. Milha é dinheiro. E aí então as pessoas, então eu vou pagar com milhas? Tá, tanto faz, eu já tenho aquilo que veio. Quando na verdade, se você aprender a economizar em termos de milhas também, fazer um bom planejamento, você consegue viajar ou mais vezes, ou quem sabe utilizar isso em hospedagem, mas isso é assunto para outra hora, milhas em relação à hospedagem. Stephanie, vamos lá. Noção de roteiros, como que você faz? Eu sei que você pesquisa bastante, você deixa as coisas bem ali, mas você faz uma coisa engessada. Quando eu digo engessada é no sentido de eu vou chegar ali, você já tem tudo que você vai fazer, ou você deixa uma margem, um dia livre, ou um momento livre, uma tarde, uma manhã livre, para você chegar lá e descobrir alguma coisa, uma margem para o imprevisto. Como que você faz em relação a isso? Essa é uma pergunta muito interessante e o mais legal dela é que não tem uma resposta certa ou uma resposta errada. Porque vai depender do seu estilo de viagem e do seu perfil de viajante. Eu conheço viajante que fica 10 minutos num ponto turístico, vai ali, tira uma foto, para ele estar satisfeito, vida que segue, e com horário marcado. Às 10 horas eu estou em tal lugar, 11h45 eu já estou em outro lugar. Então, isso vai depender bastante do perfil, do que a pessoa gosta. Eu gosto de planejar o meu dia a dia da viagem, porque eu acho que rende mais. Quando você tem um número determinado de dias por ano que você pode viajar, ou que você tem umas férias marcadas, que você não tem muito tempo, você não tem tempo assim a perder, é interessante você planejar bastante e pesquisar bastante antes de você estar na viagem. O que eu costumo fazer eu pesquiso bastante em blogs, que blogs hoje em dia ainda é uma das melhores formas de você descobrir passeios e organizar a sua viagem. Tem muito também dica de YouTube, Instagram também você consegue bastante dica, mas blog é assim, a que eu mais uso, a que eu mais utilizo. Porque as pessoas já vivenciaram aquilo, né? Elas estão ali colocando o que elas já foram, né? Exatamente. E eu costumo dar uma olhada assim, geral. Como que vão ser os dias? Costumo separar quais são os dias de final de semana, quais atrações que não abrem em determinados dias. Isso é muito importante para você não passar raiva. Você tem que olhar que dia que as coisas não abrem, porque eu vejo esse erro muito frequente em viajantes iniciantes, que é não fazer esse tipo de pesquisa ou descobrir se algum dia a atração abre antes ou fecha antes. Isso faz muita diferença também no planejamento. Mas eu gosto de deixar sempre uma margem para alguma coisa que eu descobrir. Ou então deixar um turno, ou uma manhã, ou uma tarde livre para algum lugar que eu queira voltar, para fazer compras, alguma coisa. Então eu costumo fazer uma coisa mais flexível. Eu sei o que eu vou fazer por dia, não marco horário, mas eu deixo algum turno sempre livre, porque eu gosto de conversar com as pessoas locais, descobrir essas dicas que fogem um pouco do roteiro turístico normal. É interessante isso que você falou. Tem outra coisa também.
quando você vai pesquisar, se for um lugar que você tem que comprar, né? Isso aconteceu com a gente lá em Balneário. Comprar para o Beto Carreiro, por exemplo, se você comprar um dia antes, você paga mais barato, comprando pela internet. Se você for lá no... utilizar lá o teleférico e comprar antes pela internet, você também paga metade do preço. Pelo menos era, né? Até o ano passado, quando nós fomos. Então, isso é interessante porque eu me lembro que nós queríamos ir lá e tinha um dia que ia ficar fechado. Então a gente pesquisou, falou, não, esse dia que a gente não pode. Então nós organizamos todo o nosso roteiro, e teve um dia que eu passei mal. Então foi tipo meio um dia perdido, entendeu? Por isso que eu tô te perguntando sobre... Eu gosto muito de deixar as coisas um pouco flexíveis. Eu gosto de ter, vou fazer isso, mas que elas podem ser flexíveis para acontecer igual quando aconteceu. Eu passei muito mal e foi um dia que eu tive que ficar, sério, nós tivemos que ficar sem fazer nada, mas o restante foi planejado. Eu gosto de planejar o dia, mas conseguir realocar eles ao longo da viagem. Então não é necessariamente eu coloquei no dia 1, vai ser feito no dia 1. Porque também tem questões do clima. Vou dar de novo o exemplo do Rio de Janeiro, porque eu acho que fica um pouco mais fácil, às vezes, das pessoas conhecerem. Não dá pra você ir no Cristo num dia que tá chovendo, num dia que tá nublado. Você não vai ver nada, você não vai achar graça. Então, se você vai planejar uma viagem pro Rio de Janeiro, você vai separar os seus dias, o dia que tiver com sol vai ser o dia que você vai no Cristo. Então, assim, não adianta você insistir. Não, porque eu falei que eu ia lá no dia 2 da minha viagem, então eu vou no dia 2. Se choveu... Não tem como. É bom você ter essa flexibilidade, sabendo os dias que abrem, que fecham, mas ter um pouco de flexibilidade é, sim, importante. Isso é interessante porque lá em Balneário, quando você vai lá no bondinho, no teleférico, você falou em Rio, eu já pensei no bondinho. Lá no teleférico, lá também tem a tirolesa. E lá a tirolesa, depende do tempo também. Então, se você tiver por muito vento, quando nós chegamos, estava muito frio, muito vento. Então, nós não podíamos ir lá logo no primeiro dia. E nós queríamos ir, mas nós não podemos ir por causa disso, porque fica perigoso. E eu queria saltar da tirolesa, e é espetacular aquela tirolesa, a vista. Você vê que Balneário Camboriú, sei que é marzão lá, então. E eu lembro que eu falei com a Vanessa, pra quem não conhece, Vanessa, minha esposa, eu falei, você quer ir? Que ela às vezes fica com medo, né? E ela falou, não, vou. E, gente, tinha duas senhoras de 90 anos. 90 anos pulando na tirolesa. Eu vou achar esse vídeo, eu filmando as senhorinhas, eu vou colocar aqui pra vocês poderem ver. A prova é bem que legal. Viajar é coisa de gente jovem. Pessoas de 90 anos que são jovens. São jovens, exatamente. Inclusive, você sabia, existe uma pesquisa científica, olha essa, hein? Pesquisa científica que mostra que em pessoas que viajam aumenta a expectativa de vida. Porque tem vários fatores, inclusive, gente, viajar melhora seu desempenho na cama, tá? É sério, é sério. Tem pesquisa ou Isso é pesquisa. Vou explicar o porquê. Quando você viaja, você tem uma maior sensação de bem-estar. E quando você tem essa maior sensação de bem-estar, tem todos os hormônios envolvidos, serotonina, você aumenta a serotonina, aumenta a sensação de bem-estar. E aí você reduz o cortisol e reduz o estresse. E quando você tem esse aumento de bem-estar na sua vida e redução do seu estresse, você tem um aumento da autoestima. E aí você tem um aumento da felicidade. E, consequentemente, você se sente mais seguro, mais confiante. E isso impacta em todos os aspectos da sua vida, inclusive na hora do vamos. Viajar só tem vantagens. Só tem vantagens. Mas, porém, todavia, de fato que vamos deixar bem claro, tudo isso que a gente está falando, essas vantagens, podem ser anuladas se você não tiver um bom planejamento.
porque isso pode te gerar estresse. Aí vai chegar lá na hora, aí você não planejou nada. Ah, eu vou chegar lá, eu vou. Aí a sua mulher, o seu marido vai começar a falar, nossa, eu falei pra planejar, que não sei o que, vamos fazer alguma coisa. Ou então fica naquele, e aí, o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer hoje? Você perde um tempo danado e não faz nada, isso gera estresse. Murilo, eu gosto muito de falar o seguinte. Você não vai fugir do planejamento. Você pode escolher se você vai planejar antes ou na hora. A mesma coisa. Não tem como você fugir de uma conversa sobre orçamento de viagem com seu parceiro de viagem. O que ela vai acontecer? Você escolhe se vai ser antes ou se vai ser durante a viagem. Sim. Porque não tem como. Por isso que eu falo que é muito importante planejar. Se viajamos com orçamentos diferentes, sem conversar sobre o dinheiro, vai chegar na hora da viagem, eu vou ter levado mais dinheiro, eu vou querer gastar mais. Se eu for pessoa que levou menos dinheiro, eu não vou querer ir naquele restaurante, eu não vou querer fazer a atração paga. Isso vai ter um impacto direto na sua viagem, porque ela foi mal planejada. Gente, você não vai fugir do planejamento, você só vai escolher se você quer um planejamento antes, que vai te poupar estresse, ou se você vai ter que planejar na hora, passando estresse, passando raiva, sem aproveitar direito a sua viagem, porque não tem como você fugir disso. E quanto mais você planejar, mais cedo você decidir, mais você consegue baratear a sua viagem. Inclusive, mesmo que você tenha milhas. Eu vou te contar um caso, esse caso é bem interessante. Uma pessoa me ligou, me mandou mensagem, me mandou um WhatsApp, virou e falou assim, Murilo, você vende passagens? Eu falei, não, não, eu tenho milhas. Eu não gosto de vender milhas diretamente para as pessoas, a não ser que seja uma pessoa conhecida, que era o caso. Aí eu virei e falei assim, olha, você está indo para onde? Ela, eu e meu marido estamos indo para São Paulo. São Paulo. Só para contextualizar, saindo de BH, saindo de Confins. Então, é um voo relativamente barato quando você faz isso com antecedência. Aí eu falei, não, eu tenho muitas milhas, eu posso te vender, não tem problema. Me fala que dia que você tem que ir. Ah, eu tenho que estar... Isso, ela era mais ou menos meio-dia, tá? Ela virou e falou assim, eu tenho que estar lá amanhã 8 horas. Gente, não dá. A gente não faz milagre, tá? A gente ensina a economizar, mas assim... Não, escuta, pode piorar. Olha a importância de quando o planejamento. Eu falei assim, não, mas só de curiosidade. Eu fui lá e olhei quanto que ela precisaria de milhas. Eu falei assim, olha, para comprar essa passagem Confins São Paulo, você vai precisar o mesmo tanto de milhas, pasmem, para ir para a Europa. Para ir para a Europa. Vejam quanto antes. Então não deixem para a última hora. Não deixa para faltando um mês. Não deixa para... Pode até ser que aconteça aquelas promoções de última hora. Sim. Mas elas são menos prováveis, né? É o que a gente falou, de aproveitar uma oportunidade. Você não pode contar que vai ter a promoção. Exatamente. Você viu a promoção, você viu a oportunidade, você consegue aproveitar a oportunidade, vai. Mas não conte com isso. Eu vou, no final do ano, eu já sei que eu vou fazer uma viagem. Então, eu já estou olhando para mim os melhores... Vou com meus pais e com minha esposa. Nós vamos para o sul, casamento de um primo. Nós já estamos olhando. Para ir agora para o sul, eu comprando agora, tá muito barato. Tá, assim, algo em torno de 23 mil milhas ida e volta por pessoa. Então, isso é bem barato, porque eu estou olhando com antecedência. Se eu deixar para olhar daqui a 3 meses, já vai subir para 50 mil milhas, vai dobrar. Então, quanto mais eu deixar para depois, mais caro eu vou pagar. Outra coisa também que faz muita diferença você planejar com antecedência a sua viagem é porque você consegue aproveitar promoções não só de passagem aérea. O que acontece? Por vezes tem promoções, tanto no Booking para você fazer a sua pesquisa de hospedagem, como você conseguir uma promoção bonificada para você fazer a reserva de hospedagem ganhando mais milhas, porque sim, gente, tem como você ganhar milhas alugando carro, fazendo reserva de hospedagem, alguns ingressos de alguns parques. Então, dá para você ganhar milhas enquanto você planeja a sua viagem. Você sabe que está acontecendo uma agora, inclusive, né? Na Latam. Tá acontecendo. Não sei se quando você está vendo esse vídeo, se ainda estará disponível, ou pode ser que ela já tenha acabado, pode ser que tenha voltado,
Mas nesse momento, enquanto estamos gravando aqui, tem uma promoção da Latam de 15 pontos por dólar gasto no Booking. Olha só, uma ótima promoção. Tá uma excelente promoção. Então você já vai, é o que a gente sempre fala, né? Você já vai reservar. Você vai viajar, você vai reservar. Por que não ganhar com isso? Por que não aproveitar algo que você já ia gastar para transformar isso para a sua próxima viagem, facilitar a sua próxima viagem? Alguns destinos também você precisa de ter o seguro-saúde. Seguro-saúde, por vezes, tem promoções. Então você consegue, tá tendo promoção tal seguro, 15, 20% de desconto. Você não pode contar que vai ter uma promoção. Mas se você estiver planejando com antecedência, você consegue aproveitar isso, que também barateia muito a sua viagem. Então, planejamento é não passar raiva e conseguir economizar. Você economiza muito, né? Economiza muito. Hospedagem, então, nem se fala. Quanto mais você deixar para depois, pior fica, né? Fica mais caro, você tem menos opções e se você demora muito para você fechar a sua hospedagem, corre o risco de você não ter onde ficar. Vou dar um exemplo. Eu morei 6 meses na Europa e no final do meu intercâmbio eu fiz uma viagem muito grande de 50 dias mochilando pela Europa. Auge do verão europeu. E eu estava achando que eu podia reservar as coisas ali e resolver tudo em cima da hora. Não, semana que vem eu vou para Londres, então eu vou olhar. Semana que vem, na véspera da viagem, eu vou olhar. O que eu não sabia é que eu estava indo na altíssima temporada de Londres. Quando eu fui fazer a reserva de hospedagem, praticamente não tinha. Ou tinham lugares muito caros, ou lugares extremamente baratos, assim, para Londres, né, que continua sendo muito caro, o que eram, assim, péssimos lugares, péssimos. Ou seja, eu não tinha dinheiro para ficar no luxo, fiquei no lixo, fiquei num hostel que eu não desejo para ninguém, que eram triliches, que faziam, assim, um super barulho, e se eu tivesse reservado com antecedência, o valor que eu paguei, eu teria ficado numa localização muito melhor, num lugar muito mais confortável. E já tive outro problema também, que eu ainda não tinha tanta experiência em viagens. Eu marquei minha viagem para a Holanda sem saber que seria durante o maior festival do país. É como se fosse o carnaval deles. Só que eu já tinha feito a reserva. Quando fui fazer a reserva, eu não estava entendendo por que não tinha lugar nenhum em Amsterdã para você ficar. Eu falei, gente, tá muito estranho, a cidade está muito lotada. Então ainda pode acontecer isso, porque muitas vezes, gente, você não tá indo numa data especial por causa dela, mas ela existe e você não tá sabendo. Então se você deixa pra reservar em cima da hora, pode atrapalhar totalmente seu planejamento, porque pode ser que você não consiga ou que fique muito inviável por estar muito caro a hospedagem. Não, isso é interessante, essa questão da hospedagem e também de você pegar uma coisa que você não estava prevendo, né? Quando nós fomos para a Argentina, é óbvio que a gente assim sabia, mas não imaginava como que estava acontecendo. Estava acontecendo a eleição. Na semana que duas coisas. Estava acontecendo a eleição, nós pegamos a eleição e véspera de Dia das Mães. Então, quando já, não, aquele negócio de brasileiro, Argentina, vamos lá e tudo mais, tá barato, vamos comprar. Gente, tava tudo caríssimo, porque tava assim, é a mesma coisa que você tentar comprar no Dia das Mães aqui, óbvio, um dia antes, é óbvio que você vai comprar. E aí, também juntou com a eleição, e nós pegamos um lugar ruim pra caramba, tinha muito protesto, e aí acabou sendo... Algumas coisas a gente não consegue prever. Eu também tenho uma outra história de quando eu fui no Chile. Na verdade, essa viagem do Chile, meu Deus, eu acho assim, tiveram tantas coisas que a gente não estava prevendo. A gente foi na época de Semana Santa. Tudo bem, é um país católico, mas nós também somos. Não tinha absolutamente nada aberto quinta, sexta e sábado da Semana Santa. Não Quinta, era sexta só. e sábado? A gente não conseguiu trocar dinheiro, não tinha casa de câmbio aberta. Então, assim, a gente passou esse perrenguinho e durante os dias que a gente estava no Chile, nos 10 dias que a gente estava lá, teve o censo do país.
A Semana Santa você consegue prever. Mas, gente, como que você vai ficar sabendo que ia ter o censo do país? E lá não é igual o nosso censo, que é um ano inteiro. Lá o censo é um dia. Nesse dia, nada pode abrir. Todas as pessoas têm que ficar dentro de casa, porque o censo vai na sua casa. Nada abria, a gente perdeu um dia inteiro no Atacama, porque a gente não sabia. A gente chegou lá, não tinha absolutamente nada aberto. Não tinha supermercado aberto, não tinha agência aberta, a gente não podia fazer nada. Então, assim, por mais que você planeje, pode acontecer um imprevisto, assim. Mas quanto mais você pesquisa e planeja direito, menor a chance desse tipo de perrengue acontecer com você e você perder um dia da sua viagem. É interessante, né? Porque o planejamento ele não vai te evitar problemas, mas ele vai te reduzir bastante. Com certeza. E aí a gente vê, olha que legal, que é o seguinte, a vida ela é um aprendizado, né? Igual você falou lá da Holanda. Não, nós estamos falando aqui de planejamento, pô, mas como é que você não previu isso? Gente, tudo é aprendizado. Eu, por exemplo, algumas viagens eu não fiz com milhas. Eu nunca soube de milhas a minha vida inteira. E a gente vai aprendendo para poder ensinar. Então, se você encontrar uma pessoa que nunca errou, desconfie, porque todo mundo já errou. Inclusive, os nossos maiores aprendizados são através de erros. A diferença é que a gente consegue sistematizar isso tudo aqui, né? E a gente fica contando os nossos erros também para vocês aprenderem e não precisarem repetir. Porque se a gente aprendeu da pior forma, da forma mais difícil, vocês já conseguem eliminar alguns erros aí da listinha de vocês. Por falar em lista, é muito interessante isso. Você faz lista para poder viajar? Lista de quê? Coisas que você vai levar? Faço. Eu tenho uma lista que eu tô pensando até em disponibilizar no meu Instagram. Se você tá vendo aqui, meu Instagram é Esté por aí, pode me pedir no direct que eu te passo. Só letra, por favor, para quem não te conhece aqui. S-T-E por aí. Isso. Que eu tenho uma lista que eu tenho, assim, desde a vida inteira, e essa lista, assim, tem tudo. Então, eu tenho ali a parte de verão, a parte de neve, a parte de viagem internacional, porque aí você tem que lembrar de ter documento diferente, certificado internacional de vacina. Eu tenho a permissão internacional para dirigir, que eu sempre gosto de levar, porque me dá flexibilidade de alugar um carro. Então, assim, eu tenho para todas as coisas. Se for acampar, se for para frio, se for pra praia, eu tenho minha listinha para não esquecer nada. Eu tô te perguntando isso porque, assim, só para vocês entenderem, eu moro em Belo Horizonte, e nesse momento nós estamos em Conselheiro Lafayette, que é uma cidade de aproximadamente 100 km de BH, é onde os meus pais também moram. E eu não faço lista para vir para cá, porque já é quase como uma coisa natural. Mas, especificamente, esse final de semana, arrumei as coisas na correria. E aí, aqui é um outro aprendizado, arrumar na correria na última hora. Eu esqueci de trazer algo que eu não sei como que eu consegui esquecer. Que é só assim, meia cueca, mais nada. Simples assim. Coisas que você não pode pegar emprestado. Coisas que eu não posso pegar emprestado. A grande sorte minha, que eu tenho meio que 2 armários. Um lá e um aqui na casa dos meus pais. Então eu tinha esses itens básicos para me salvar. E falando em lista, quando nós fomos fazer a viagem de lua de mel, eu também, na correria, não fiz lista. Quem casou sabe do que eu estou falando. A correria que é em casar. Só que para vocês entenderem a situação, nós casamos morando numa cidade e casamos em outra. Porque a minha esposa também é daqui de Lafayette. E nós viajamos 4 dias depois. Então imagina um casal recém-casado chegando em casa com N presentes para arrumar toda a casa e ainda fazer uma viagem internacional, que por sinal era a nossa primeira viagem internacional. Eu esqueci uma coisa simples, de pegar as minhas sungas que estão em Lafayette e levar para BH. Você estava indo para a praia e esqueceu da sunga. Eu estava indo nada mais, nada menos que pro Caribe. E eu levei a que tinha lá. Eu tinha uma sunga lá. Porque eu em BH eu não uso muito, eu uso mais aqui, então fica mais aqui. Então eu só esqueci isso, um item simples. Só que eu só fui descobrir lá. Eu falei, tranquilo, né? Tá tranquilo, eu vou comprar aqui. Cada sunga horrorosa. Eu não tive coragem de comprar.
Então são esses perrengues chiques que a gente passa na viagem. Você já teve algum perrengue assim que você fala, caramba, como é que eu fui esquecer isso? Já teve alguma vez que você esqueceu alguma coisa? Eu acho que esquecer de levar, não, mas perder durante a viagem, sim. E me deu uma dor de cabeça. Eu sempre gosto de viajar com um cadeado de números. Porque, gente, outra dica. Não leva cadeado que tem chave, porque é mais uma coisa pra você perder, mais uma coisa pra você ter que tomar conta. Não dá chance para o azar. E eu esqueci o meu cadeado no primeiro destino de uma viagem de 30 dias. No primeiro destino eu esqueci meu cadeado. Eu não conseguia comprar outro. Porque onde eu estava não era tão comum. Então eu tive que ficar tomando conta, tive que comprar outro chaveiro. E com a chavinha, e tive que ficar no perrengue de não perder a chavinha. E assim, não recomendo esquecer coisas pra trás, porque tem algumas coisas. A gente tá falando às vezes de uma coisa mais genérica, mas dá pra comprar. Vou dar um exemplo. Se você estiver indo pra Ásia e você tiver o cabelo cacheado, você não vai encontrar produto de cabelo cacheado em nenhum lugar. Faz total sentido, né? Sim, os cabelos lá são muito lisos, da mesma forma. Eu tô indo pra Tailândia, tô dando exemplo, né, que aconteceu na vida real. A minha amiga que viajou comigo tem cabelo cacheado, acabou o creme dela, a gente procurou em todos os lugares, a gente não achou. Se você for pra Tailândia, por exemplo, e você, eu compro roupa lá, sinto em te informar que as roupas lá são muito pequenas. Se você usar um tamanho GGG no Brasil, você não vai conseguir comprar roupa, não vai ter. Então, assim, por vezes, eu esqueci, você compra lá. Mas e se você esquece, por exemplo, não levei um remédio normal, não levei minha dipirona. Como que no país que você não fala a língua, que você vai pedir uma dipirona? Olha uma coisa aqui, você errou no seu planejamento, que você está dificultando sua viagem. Eles podem me entender. Tá, pode falar, mas se vocês não tiverem nenhuma língua em comum? Então, foi algo mais específico também, né? Porque você deu um exemplo até mais genérico. Agora, se for uma coisa mais específica que não tenha lá, né? Sim. Que ainda você corre esse risco. Para mulheres também, outra dica. Tem lugares que é muito difícil comprar absorvente. Então, assim, se você vai em países muito pobres, alguns países muçulmanos que não têm tanto costume, você vai passar esses perrengues. Então, assim, o importante, né, de você fazer uma lista é que nem sempre o que você esqueceu você consegue comprar. Outra coisa que a gente sempre fala, gente, chinelo. Havaianas pra gente aqui no Brasil, você acha em qualquer lugar. Você acha no supermercado, você acha na farmácia. Você não vai achar com essa facilidade um chinelo em outros lugares. Então, se você esquecer seu chinelo e você for pra Europa, sinto te informar. Ou você vai comprar... Caríssimo, né? Caríssimo um chinelo parecido com Havaianas, ou você vai comprar o que eles usam, que é assim, bem feio. É igual a sunga lá no Caribe, né? Bem feio. Bem feio e caro, por isso que eu não quis comprar. Mas uma coisa interessante, Stefan. Quando você faz uma lista, preferencialmente quando você faz uma lista com antecedência, talvez existam alguns itens que você vai precisar comprar. Ou se você for para um lugar muito frio, que você queira comprar uma jaqueta, alguma coisa assim. Ou então se você vai para um lugar muito quente, como por exemplo, nesse ano eu fui à praia. Então, não sei se dá para vocês perceberem aqui, mas a pessoa é extremamente branca. Então, é por isso que os meus amigos, inclusive, gostam de mim porque falam que eu sou um cara transparente. Eu até hoje nunca entendi essa, mas é verdade. Então, assim, se naturalmente as pessoas já têm que usar filtro solar, eu tenho que usar 2. E quando eu fui à praia, então eu precisei comprar alguns itens, como por exemplo um filtro solar, eu consegui, tendo essa lista, comprar com antecedência. Murilo, o que isso tem a ver? É muito simples. Tudo aquilo que você conseguir comprar com antecedência e você conseguir comprar preferencialmente em sites que te dão a possibilidade de você ganhar milhas extras ou pontos extras, como você queira chamar, isso pode te levar numa próxima viagem. Principalmente se você pegar uma promoção de 10 pontos por real gasto, como eu consegui já pegar. Então isso vai te levar, isso pode também te fazer. Esse planejamento pode te ajudar não só na sua viagem de agora, como na sua próxima viagem. Você já começa a acumular pontos, já começa a acumular milhas
para ter uma passagem aí, quem sabe viajar na próxima sem pagar a passagem. E essa dica é importante porque você está falando de protetor solar, mas, gente, você pode fazer isso em tudo, pensa. Isso, em roupa, em sapato. Igual você falou também, né? O protetor, o seu biquíni. E várias dessas lojas, é até relativamente comum ter promoção do 10 pontos por real gasto. Então, você consegue uma economia muito grande, né? Mas se você for olhar no orçamento da família, se você está viajando com uma família de 4 pessoas e você tem que comprar 4 casacos de neve, você imagina o custo disso. Você pega uma promoção de 10 por 1, é muito ponto. E se você não planeja antes, você não compra antes, se você não aproveita promoções, tanto com desconto, tanto com milhas, você vai perder dinheiro, porque você vai ter que comprar, às vezes, numa loja física. E aí, às vezes, você vai ter que acabar comprando mais caro. Além de não ter esse retorno de pontos, de milhas extras, você acaba pagando mais caro por isso. Então, mais uma vantagem do planejamento, né? E o planejamento a gente vai, lembre-se, tá, gente? Fez uma vez, não deu certo, continua tentando, né? Porque você vai aprendendo com o tempo. E depois você começa a rir dos perrengues que você já passou e conta para as pessoas rirem da sua cara, igual a gente está aqui contando. Exatamente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu acho que eu nunca te contei isso. Eu escrevi um texto uma vez, eu passei tanto perrengue na viagem para o Uruguai, que era só para vocês terem uma ideia, nós pegamos o voo de volta, era 3 horas da manhã em Montevidéu. Eu estava escrevendo, eu fiz um texto para aprendizado de tanta cagada que eu fiz naquela viagem. Eu fiz muita cagada de planejamento. E aí eu escrevi, eu acho que eu nunca publiquei esse texto, inclusive, eu vou criar coragem um dia, porque o prejuízo foi tão grande que nós tivemos que pagar excesso de bagagem. Nós pagamos $100. Meu Deus, que gasto! Por causa de algumas falhas no planejamento. Só aí você imagina, $100 na época foram aproximadamente R$450 esse prejuízo. R$450 foi o que eu gastei de passagem para o Uruguai, o mesmo destino. O mesmo destino. O que você gastou por falta de planejamento, eu por planejar muito bem. No caso foi erro de planejamento, foi um erro. Mas assim, é vivendo e aprendendo, tá? E o planejamento não é uma coisa chata, não é uma coisa difícil. Eu acho uma delícia, porque você vai aproveitando a viagem antes de você ir pra viagem. Começa a viver a viagem, né? Você começa a viver a viagem e você consegue deixar ela com a sua cara. Então você consegue fazer o que você quer fazer com a sua viagem. Você não vai pegar uma coisa pronta. Você consegue priorizar o que você gosta. Você gosta mais de museu, você gosta mais de passeios ao ar livre. Você tem toda essa liberdade. Eu acho que essa é a palavra-chave, né? É você ter liberdade de fazer o que você quiser. É isso mesmo, eu concordo e ainda te digo mais, como diria meu pai, eu não discordo. Stephanie, quero te agradecer a sua participação e faço uma chamada para todos os viajantes ricos aqui de seguirem lá no Instagram e aproveitar mais um pouco sobre planejamento. E também, gente, comentem aqui, fala assim, Stephanie, faça um canal no YouTube, #canal no YouTube. Eu acho que eu vou acabar criando. Eu gostei daqui da nossa conversa. Muito obrigada pelo convite. Foi muito divertido participar. Meu canal no Instagram, né? Meu perfil lá é @steporaí. STE por aí. E espero vocês lá. E vou criar um canal por aqui. Vou criar vergonha na cara. Começar a gravar pra cá. Muito obrigado. Olá, sejam muito bem-vindos ao Finanças... Não, mas peraí, Finanças, e se eu mudar esse nome? Já tá rodando esse tempo todo. Esse de gravação já tá funcionando? Isso pode inclusive entrar, a gente gravar aí depois, né? Cortar umas partes. Primeiro podcast do canal. Não, inclusive eu coloquei o nome aqui, podcast.